7 horas e 53 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e hoje recebendo aqui com muito carinho a educadora e professora Beth Araújo. Eu conheço alguns irmãos da Beth, né? Sou muito queridos meus, né? Tanto Zé Roberto, foi delegado da cidade, lá no final dos anos 80, e também do meu querido Zé Augusto, um dos grandes bucomaxilo, cirurgiões bucomaxilo, sensacional, já consertou muita gente acidentada, primeira qualidade, muito divertido, né? Sua família toda. Conheci muito pouco sua irmã Maria Suerli, uma grande médica, e pude pelo menos fazer uma boa homenagem a ela, né, pouco antes dela falecer. Mas vamos seguindo. Algumas participações, o programa está com bastante participação dos ouvintes, e o programa aqui é democrático, quem quiser pode interagir em forma de comentário, você que está nos assistindo pelo stream da rede social, na página da Folha FM, né, no Facebook. Vânia Cruz, bom dia. João G. Siqueira, bom dia. Luciano Gain Lemos Perereca, que vai estar aqui amanhã junto com o Thiago Ferrugem. Bom dia a todos, sucesso aí, amanhã estaremos aí. João da Costa Cunha, falando sobre a questão dos hospitais. Na condição de conselheiro municipal de saúde, estivemos ontem na HGG realizando vistoria. Como as primeiras informações eram de que o teto desabou em cima dos pacientes, chamamos a Polícia Militar, objetivando registrar a ocorrência. Entretanto, o que ocorreu de fato no hospital foi infiltração, vazamento e queda de placas de cobertura. Agora, as condições estruturais do hospital está deplorável e o pior é que, em um primeiro momento, os hospitais contratualizados não estavam aceitando transferência de pacientes, o que se reverteu no final da tarde. De fato, os hospitais aceitaram, né? Como disse antes, a Santa Casa pegou 24, o Álvaro Alvim pegou 5 e o Prontadores ainda ia determinar o número de pacientes. Felizmente, eles pegaram os pacientes do HGG sim. Maurício Furiel Batista, bom dia. Euforia da torcida é muito grande, afinal são décadas de sentir este momento, mas o elenco está nos pés no chão, respeitando o adversário. Está falando do Flamengo, né? Furiel é o nosso ouvinte, né, Marco? Mais cativo. Mais regular. E tem aqui, depois ele saúda também a nossa entrevistada. O momento ímpar do programa foi a escolha de trazer essa cultura viva aos ouvintes. Né? Tá falando sobre você, Beth. Maurício Furiel Batista. Meu Deus, eu agradeço muito, mas eu não mereço isso, não. E como é que... A gente terminou falando sobre... Ele chegou a tocar na SWAC, Semana Universitária, implantado por Diva Abreu aí na FAFIC, no final dos anos 70, né? E sobre o nosso querido amigo Capi. Vamos começar falando sobre a SWAC e depois um pouco sobre o Capi. A SWAC foi uma experiência muito interessante, porque, aliás, para mim, foi uma coisa assim, maravilhosa viver aqueles momentos. Você sabe, eu anteriormente... Com 18 anos, eu fui para o Rio estudar. Então, eu tive a oportunidade de viver aquela efervescência estudantil de 62, 61, 62, 63, aquela coisa toda, CPC da Uni, as segundas-feiras de cultura na Faculdade Nacional de Filosofia. Toda segunda-feira tinha uma pessoa ali para uma palestra, para um concerto, uma coisa e outra. Então, foi um momento muito bonito, música popular. Então, foi um momento muito bonito. E depois, no final de 63, eu me caso e vim embora para Campos e fiquei parado um tempo, né? Porque logo tive 2 filhos, aquilo tudo, mas sempre trabalhando como educadora, com certeza. E chego na faculdade num momento muito difícil da vida nacional. O pensar o pensar crítico estava praticamente proibido. Então, os diques começam a ser arranhados. E eu acho que um avanço muito grande ali dentro
da Faculdade de Campos, eu já estou falando da Faculdade de Campos, né? Quando eu regresso. Então, um avanço muito grande foi marcado pela SUAC, porque, Diva, eu tenho constrangimento de falar, porque Diva é dona de jornal, e aquela diretora do jornal, aquela coisa toda, então, mas eu falo isso com toda honestidade, com toda sinceridade, eu falo de coração aberto, eu não tenho obrigação de agradar ninguém, eu estou falando aquilo que foi feito por mim, e por todos os colegas nessa época na faculdade. Então, Diva assume a cadeira de problemas brasileiros, que estava antes nas mãos do militar, e ela assume e ela acaba transformando a cadeira em história do Brasil, na medida do possível, driblando ali os conteúdos exigidos pela grade curricular. E aí ela tem essa ideia brilhante, é uma ideia brilhante a SUAC. Parecia que eu estava vendo, não é, já de acordo com em outro contexto, é claro, em outro tempo, mas podendo reviver aquela movimento esfuziante cultural do Rio de Janeiro antes do golpe, né, de 64. Então, na SUAC, né, a SUAC teve uma programação sempre com a orientação dela. Né? Olha, de certa forma, a Luísa também participava. Né? Eu era bem... A Luísa Pai. A Luísa Pai também participava. Ele deu muito apoio a gente nessa época. Né? E em termos de Secretaria Estadual de Educação, foi Paulo Afonso Grisoli, diretor do famoso Morte e Vida Severina, aquela coisa maravilhosa. E ele era diretor... João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, claro. E ele... Desculpe. Não, Bebete, eu estou falando por causa... quando eu falo isso, não é para você, não, é por causa do ouvinte. Certo. Mas tem toda razão, tem que me lembrar. Não, você não precisa ser lembrado, é só para... Eu sou muito acelerada. Não, é só para situar. Eu sei. Então... Lógico, a gente, né? Tivemos reunião no Rio, Diva. Conta a história do Ilho Gonzaguinha, que é muito legal a história. Bom, aí ela pensa isso e levanta nomes maravilhosos. Por exemplo, vou falar em Gonzaguinha, o pai de Pascoal Carlos Magno, o pai do teatro brasileiro, que era Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno, o grande Geir Campos, que foi um dos maiores poetas que essa terra, já naquele momento, no Brasil, Afonso Romano Santana, Gonzaguinha, Paulo Moura, Gonzaguinha é maravilhoso, né? Paulo Moura, Frederico Moraes, brilhante, crítico de arte, e olha só que coisa impressionante. A mesma Semana de Cultura que botou o folclore da Balieira, que está morto hoje lá, o folclore da Balieira, com a apresentação do Jaguará, que seria um rural, um jacaré, lindíssimo, era apresentado por uma criança, um adulto. A mesma Semana de Cultura que trouxe um folclore nosso aqui da região, também trouxe a Mana Chica, daqui também, e outras coisas. Trouxe um dos maiores intérpretes de Beethoven da época, Antônio Guedes Barbosa. Olha que coisa maravilhosa. Era um dos maiores intérpretes. Antônio Guedes, ele era da turma de Nelson Freire, de João Carlos Martins, de Arnaldo Estrela, de Arthur Moreira Lima. Olha só. E eu fiquei encarregada de recepcionar o Antônio Guedes Barbosa. Ele morava em Nova York nessa época e estava visitando os pais no Rio. Eu me lembro que eu cheguei, era uma coisa assim, informal, linda, bonita.
nada. Como devia ser com estudante, não podia ser de outra forma. Nem a gente tinha verba para formalidade. Então, eu fui apanhá-lo no hotel, a pedir para acordá-lo, já estava na hora de ir para o conservatório, para o concerto. Aí ele aparece e falou assim, você mandou me tirar do outro mundo. Eu estava no outro mundo. Eu preciso de muito café para tocar. Eu falei, estou pertinho da minha casa, morava ali na Conselheiro do Páscoa, estou pertinho da minha casa, vamos lá. Aí, meu marido fez uma garrafa de café, ele foi no piano do meu filho, dedilhou umas coisas lá, tomou uma garrafa de café para poder acordar e chegar cedo. Foi um espetáculo. Bom, Gonzaguinha foi muito engraçado. Nós fomos para o teatro... Mas quem? Vou falar. Eu, Diva e Aloysio. Fomos ver o Gonzaguinha para poder tentar a vinda dele para cá, lá no Teatro 6h30. Que tinha o show das 6h30, ali na Praça Tiradentes. Era o João Caetano. João Caetano. Aí fomos para lá, desculpe, estou falando que a minha memória está valendo. Aí chegamos lá, vimos o show, explode coração o show, coisa linda de show, coisa linda. Aí Diva fala assim, quem é que vai falar com o Gonzaguinha? Eu falei, eu. Disse, mas você vai fazer como? Eu vou lá no camarim, mas se você não puder, eu vou entrar. Aí, chego lá, estou falando alto, ele ouve. Ele ouve, viu que era uma pessoa de estudante de campus e tal, na Faculdade de Filosofia de Campos, manda a moça entrar. Na época era moça, né? Hoje sou velha mesmo, naquela época era moça. Aí, manda a moça entrar, entrei. Conversei com ele, Gonzaguinho, olha, está difícil, nós não temos verba, a prefeitura só está dando a condução, está ajudando, né? O hotel, a condução, né? Aí, ele diz assim, não tem importância. Se não tiver dinheiro, nós vamos assim mesmo. Desde que tenha condução, lugar para comer, dormir e vir embora. Eu falei, você vai? Eu vou. Então, olha, você liga aqui, vou te dar 2 números, falou comigo. Tem um telefone onde você não vai ouvir barulho nenhum de criança, de um lugar, um apartamento, sei lá. E o outro com barulho de criança. A gente conversa onde for melhor. E vamos mantendo contato para marcar a ida. Quem me ajudou muito nisso aí também foi o Celso Cordeiro. Então, eu acho que eu falei com o Gonzaguinha por telefone umas 12 para 15 vezes, até acertar o dia. Enjoamos ele, a beça. E ele veio. E a Polícia Federal em cima da gente. Né? Com o pessoal da censura. Ele estava muito perseguido. Ele era muito engajado. Né? Era. E ele falava, né? Todo o nosso trabalho era censurado. Todo. Tinha a pessoa que ia para lá ficar assistindo o que fosse que estivesse acontecendo. Uma vez ele quis me dar, não me lembro mais, foi quem que ia falar, ele queria que eu passasse a palestras por escrito. O delegado da Polícia Federal, eu falei, mas senhor, como que uma pessoa desse nível, eu vou pedir a Frederico Moraes uma coisa escrita? Ninguém fala. Né? Eles estão acostumados a falar de improviso, eles não escrevem nada. Bom, aí o Gonzaguinha vem, mas ele já veio tomando as coisas pelo caminho, né? Eu fui ingenuamente, a maior ingenuidade, eu fui uma palhaça ali, gente. Mais do que ingênua, fui palhaça, né? Cheguei e falei assim, Gonzaguinha, eu só vou pedir uma coisa a você. Não faça crítica ao governo, senão nossa SOAC vai ser interrompida. Não é medo meu, pessoal, não, Gonzaguinha, nem de Diva, nem de ninguém. É da professora da cadeira, não é isso, não. Se ela não tivesse coragem, ela não estaria dirigindo um trabalho desse porte aqui agora, nesse momento, que você está vendo os nomes que estão vindo aqui. Aí... Não, tudo bem, tudo certo. Rapaz, quando ele chegou lá, foi no tênis, foi Lia Miriam Aquino que emprestou o piano de cauda. Que coisa de doida aquilo. A gente tinha muita preocupação, muita coisa. Aí, não, nesse dia não.
estou fazendo confusão com o outro. Olha só, já estou fazendo confusão com outro artista. Aí foi no tênis mesmo, mas sem piano. Desculpe, estou embolando tudo. Aí ele vira... Como é que ele começa o show? Escancarando, já estava com a cabeça... Já tinha tomado as coisas. Foi um problema. No dia seguinte, quem que era a coordenadora? Porque eram as comissões, comissão de teatro, comissão de música, comissão de tudo, né? Então, e tinha uma comissão, uma coordenadora geral, um estudante, que no caso era eu. Aí vou para lá. Jesus, e agora para explicar aquele homem? Foi no dia que Médici veio a Campos ver um jogo aí. Emílio Garstazu Médici. Ah, meu Deus, Emílio, o presidente. Na pior fase, né? Foi a fase mais dura da... Rapaz, o homem, o delegado, ele apanhava o telefone, e agora? O presidente está onde? Os 5 livros do Hélio Gaspari, só para situar o ouvinte, a ditadura envergonhada, esse período que o Bebete está falando, é a ditadura escancarada. O livro ali foi demais. Foi escancarada. Como Hélio Gaspari classifiquei, para mim, o maior trabalho sobre o período militar, maior qualquer historiador brasileiro, é de um jornalista, Hélio Gaspari, e esse período ao qual o Bebete se refere é esse, ditadura escancarada. Ali foi demais. Escancarada mesmo. Eu pensava assim, ou eu não vou voltar, né? Eu vou ficar aí retida aí um tempo, e ou a SUAC vai... Já começou a despedir dos amigos, né? Olha, não... Tchau, olha, um abraço. Mas eu queria, só para encerrar a SUAC, para nesse bloco, para a gente falar um pouco sobre Capi também. Vamos embora. Pode falar sobre... Então, falar sobre Capi é a coisa mais difícil que existe no mundo para mim. A mais difícil que falar sobre a SUAC, sobre qualquer outra coisa. Porque só para situar o ouvinte, Capi, todo mundo sabe, acho que todo mundo sabe, diretor de teatro, carnavalesco, poeta... Tinha também, Marco, um talento como você tem, muito grande para a criação com traço também. Desenho, ele desenhava bem. Uhum. Era um setor renascentista, né? Uhum. Tinha muitos talentos. É difícil falar. Muito. Muito. E Bebete foi muito amiga dele, e o período ali final da vida dele, né? Acabou HIV, né? Ele... paciente de HIV e acabou matando, como também depois o Ivo Carvalho, ator também, que trabalhou muito com ele, e Bebete esteve muito junto ali, e é uma pessoa que eu acho que é credor da cultura de Campos e faz muita falta, e eu queria que você falasse um pouco sobre ele, Bebete. É muito difícil falar sobre Capi para mim, primeiro pela dor, pela falta dele, pela saudade. Capi começou frequentando a minha casa muito jovem ainda, em torno dos seus 20 anos, e o primeiro trabalho e se tornou muito amigo dos meus filhos, do meu marido, aquela coisa toda. Então, Capi ficou como um filho para mim. E aí, falar de um filho fica difícil, não fica? Fica muito difícil. Severina, eu gostava muito da mãe dele. Eu gostava muito de Severina, ela era uma guerreira, uma lutadora, ela criou aqueles filhos, Deus sabe como assistente social. Então, ela tinha até um pouco de ciúme. Eu falava, Severina, minha filha, o destino te deixou mãe desse talento, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa inteligente. Não tenha ciúme de mim, não. Eu só tô por acréscimo, eu estou sendo beneficiada por acréscimo, né? Então, nos tornamos amigos demais. É uma pessoa, meu confidente, meu irmão, meu filho, meu amigo. Agora, sem dúvida nenhuma, isso nunca atrapalhou, nunca fez com que eu tivesse um olhar míope sobre Capi. O fato de tê-lo como filho não me fazia olhá-lo de forma míope. Capi tinha... temperamento. Como? Um temperamento. Capi era... Eu brincava com ele que o apelido dele nas coxias de Campos era Adolfinho. Mas era mesmo. E era
Engraçado que era um homem de esquerda, né? Mas ele, como diretor, Olha, a gente... era ditador mesmo, sem vergonha Como nenhuma. diretor, era ditador. Você nem pode imaginar O que eu já Coppola, sofri. o cineasta que fala, Coppola fala que a direção de cinema, ele é diretor de cinema, mas também de teatro, é aplicável, é o último espaço para o ditador na democracia. Coppola que fala tem isso. Que ser. Mas, Olha de uma só. certa forma, você tem que ser muito rígido. Capi era... Faltava só o bigodinho, né? O raio. Olha, por que eu não pude fazer teatro? Eu só fiz poucas vezes. Foi uma coisa assim, uma participação bissexta. Por que participações? Porque Capi, eu não posso negar que eu tenho um temperamento forte. E hoje, muito domada, né? Leão sem dente. A idade ensina a gente, né? E muito. Mas eu imagino. Até o diabo aprendeu com a idade, quanto mais eu. Mas eu imagino como é que deve ser o diretor, porque ele lida com... Imagina como deve ter sido, por exemplo, o Scorsese agora com esse filme que ele fez com Al Pacino e Robert De Niro. Deus me livre. Estreia agora na Netflix, né? The Irishman, nos irlandeses. Né? Quer dizer, você lida com personalidades dificílimas, pessoas que são difíceis realmente de tratar, o ego muito... Não, eu tive a chance de também trabalhar com o Capi, fiz produção da peça Pontal, era autor de alguns dos versos, dos poemas. Ele era, assim, a relação dele com os atores era ele com Ivo, então, Jesus Cristo. Um dia eu ainda vou, talvez eu escreva um livro. Guerra de Egos. Pelo amor de Deus. Batalha de Egos, Marco Antônio, batalha. E Ive, Capi e Neivaldo. Jesus Cristo. Se você escrever um livro com coisas de Capi... Não, eu vou escrever um livro sobre os bastidores da peça Pontal, porque melhor do que a peça foi o backstage da peça. Como aquela peça saiu, Deus sabe. Eu faria... Mas ficou lindo, né? Ficou legal. Eu faria uma... Eu sou suspeito, vou falar de filho. Ficou lindo. Tá bonito. Ficou lindo. Porque eu me lembro que eu cheguei a fazer na época um traço assim na caricatura de Capi e eu peguei bem aquele olhar dele assim, meio de lado assim. isso que ele também. Fazia assim de superioridade. Soslai, de soslai. Então, exato. Eu gostaria de fazer a capa do teu livro, a caricatura de Capi. Colorida, bonitinha, que ele tinha os olhos meio claros, um castanho. Esverdeado. Mel. Esverdeado. Isso é uma caricatura. Ele era, na verdade, ele tem vínculos genéticos. Eu não posso mais situar, não me lembro mais direito como. Porque vocês sabem, né, das frequências em Recife, na Segunda Guerra Mundial, muita gente foi aportou ali, né? E muita gente ficou muito tempo ali, os soldados. Você tinha uma base natal, né? Isso aí. Aliás, Getúlio foi esperto, trocou a base natal pela CSN, que propiciou a Revolução Industrial Tardia do Brasil. Os americanos precisavam botar a base natal porque era o único lugar, na época, a autonomia de voo que se tinha, para poder bombardear a África do Norte. E eles... Desculpa, pode falar. Não, Getúlio... Eles iam botar base de qualquer maneira em Natal, se não fosse por bem, assim por mal. E Getúlio, intermediado por Oswaldo Aranha, que era favorável aos aliados, trocou a instalação da base aérea dos Estados Unidos em Natal pela siderúrgica de Volta Redonda. E por isso que o nome é Forró. Porque uma vez por semana eles abriam a base para o público. Então era Forró. Forró. E aí, eles gostavam, eles tinham uma especial admiração pelas belas mulatas do Recife, né? Sem preconceito nenhum, pelo contrário. Quem dera que eu fosse mulata. Porque eu não estaria passando por isso aqui agora para fazer eletrocauterização para não ter câncer de pele. Eu acho aqui, ó, toda cauterizada, tá vendo? O rosto aqui, ó, daqui. Olha aqui, ó, tá vendo? Aí, o que acontece? Capi vem a ser parente do grande Alexandre Dumas. Do escritor francês? Claro, com certeza. Não sabia. As raízes estão ali.
Eu tenho isso escrito, sabe? Agora a memória falha, né? Então, aqueles olhos daquela cor, aquilo ali não... Você está falando do autor dos três mosqueteiros, né? Isso mesmo. Aí, aquilo ali não tem aquele olhar esverdeado dele, não é da raça negra, não. Assim. Não é mesmo. E tem gente na da família... miscigenação mesmo, né? Ó, quem tirou foi o pai dele. Tem gente... Era Cavalcante Dumas, porque a pessoa... Antônio Roberto de Góes Cavalcante. Eu não sei nem se pronuncia de mar, né? Acho que de mar em francês, eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Aí eu não tenho certeza. Dumas, né? Dumas. Aí o pai dele era muito... O U é meio flexiona para ir, né? Muito autoritário, o pai dele, né? Tirou o nome, tirou. Eu queria saber disso. Bom, então, o que eu estava falando é que por que eu não fiz... Posso contar o episódio lá do... A gente quer fazer intervalo. Vamos fazer intervalo e você conta o episódio. O episódio que ele quis... Vamos e depois vamos entrar também no Café Literário de Uda Hilst, que ele queria que eu aparecesse no palco, assim, com as pernas perto. Vamos falar no próximo... Isso aqui tem história para 3 dias e 3 metros de conversa. Quiser, Beth. Agora, eu não queria também terminar, embora Capi dê um programa à parte, um programa só sobre ele. Aliás, até uma ideia para a gente fazer. É uma ótima ideia, trazer várias pessoas para falar sobre Capi. Tinha que ser muita gente. Mas eu também não quero deixar de abordar a sua história como brisolista histórico e tal. Mas a gente fala disso no próximo bloco. Então tá bom. Então, para por aqui. Não, vamos falar um pouco de Capi da história, vamos parar para fazer intervalo e falar sobre Capi. Então você lê e vai para o intervalo. Vamos ler um poema de Capi. Vamos lá, Beth. Pode ler. Vamos lá. Né? Eu não estou com o poema todo, né? Ele fala, esse poema especialmente fala sobre a amizade. É um poema lindo, mas ele não está todo aqui, né? Amigos, porta mais que aberta, cancela escancarada, em que a gente confia como um cego em seu guia na avenida. Amigo, porta mais que aberta, extração em chegada de trem quando se mata a saudade, oração oriunda do além em que a gente tem fé de verdade. Amigo, porta mais que aberta, cancela escancarada, casa que não tem parede e que abriga. Sensacional. Nesse dia, por tudo que nos une, agradecer é muito pouco. A dedicatória dele para você. Isso, a dedicatória com o presente que ele mandou. Por tudo que nos une, agradecer aniversário, agradecer é muito pouco, presentear muito menos, que esta pedra seja um marco da solidificação da nossa amizade, um infinito de luz para você. Bom, lindo, Beth. Vamos então no intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Sabe por quê a gente escolhe o Essência? Aqui a gente experimenta e